Bom, bom dia aí a todos, Shalom. Vai ficar gravado, na verdade já está gravando, então a gente vai ter esse conteúdo aí. Eu mandei para vocês, é óbvio que isso aqui não é feito por mim, eu adquiri isso aqui, ó, para achar anual, que é o estudo anual, que você consegue fazer uma parte toda a Torá, mais uma parte dos profetas e mais uma parte da Brit Hadashah do Novo, da Segunda Aliança. No início, eles tinham o que eles chamam de Sefer, livro. Esse livro, ele era composto, a Torá, de vários livros, vários pergaminhos. Então, eles pegavam uma porção semanal para ser lida. É o que dá origem a esse estudo anual que é feito lá pelo povo hebreu. E, à medida que o tempo passou, eles foram adquirindo, ou adquirindo não, inserindo toda a parte que estava ligado à Torá dos profetas, né? Pegava aí todo o Taná, e também toda a parte que já estava se cumprindo e também estava sendo mencionada na Brit Hadashah, que é a última aliança, ou a segunda aliança, ou renovação da aliança. Então, existe um estudo sistemático para você estudar com a escritura completa como um todo, sem a divisão de novo e velho. E se criou a segunda aliança para que você pudesse ver aquilo que estava sendo cumprido já da primeira, que faltava se cumprir. E não tem essa divisão, novo e velho. A escritura é uma coisa só. Então, eles iniciam, eu já botei isso aí para vocês, esse estudo, ó, Torá vai pegar de Gênesis, no capítulo 1, e vai até o capítulo de número 6, 8. Aí ele vai parar. Que para a segunda porção semanal vai entrar o que eles chamam de, essa é a Parashá Berish, origem. E aí eles vêm falando um pouco sobre a origem. A próxima vai ser sobre Noa. Ele conta o que houve no período de Noé. A corrupção da humanidade, mas até chegar naquele período de corrupção, houve algumas coisas. Agora escute. De Gênesis, capítulo 1, olha aqui, ó. Ele manda eu ler Gênesis 1:1. Olha isso. Está aqui. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, ou Berish. Então está escrito assim, ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. 2. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar, envolvia toda a terra, e o Rua de Deus, o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Bom, aqui narra a criação, só que a teologia normal nossa nos ensina que do versículo 1, do capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 1, versículo 2, há milhões de anos, a teologia, tá, greco-romana também ensina isso. Mas eles não ensinam aqui o que ocorreu nesses milhões de anos.
Porque parece que Deus criou tudo sem forma e vazio. E Deus não criou sem forma e vazio. E só que no princípio criou Deus o céu e a terra são 7 palavras, porque tem aí a plenitude. Então há um princípio, há alguém que cria, e existe o que ele cria. Ó, ele cria os céus e a terra, que vão chamar de Chamaim. Mas não menciona ele criando a água. E nem o fogo. Os céus têm a ver com ar. A terra é outro elemento. A água já existia antes dessa criação, porque é em um princípio. E não tem o fogo, porque o fogo ele ocultou. É uma energia. Então, esse estudo aqui começa a mostrar para nós, pelo viés do povo judeu, e para nós aí, pode ser o messiânico, pode ser o ortodoxo, perdão, eles conhecem a mesma história e a mesma cultura. Vai divergir aí a interpretação deles. Mas o que ocorreu aqui? Sabe? Aqui fala de uma luz, a luz infinita, que é Deus, já existindo. E ele vai vir jogar luz sobre as trevas, porque trevas é a ausência de luz. E aqui já havia uma queda. Aqui já havia uma queda. Né? Só que eu quero mostrar algumas coisas para vocês, dentro desse texto aí, para que se entenda a importância de se estudar isso. E eu não sei como nós vamos fazer para estudarmos. De repente, criar um dia para a gente poder se aprofundar mais nisso, porque é de suma importância conhecer esse lado que nós não conhecíamos. Estou tentando olhar aqui, para que eu não fale errado. Há algumas criações. Tá. Bom, vamos lá. Ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse Deus aqui, está no plural. Mas quem criou foi um no singular. Então, a tradução, e aí eu vou entrar aqui para te explicar o que acontece. Olha só. É, vem aqui em João 1, que ele está falando disso aí, dessa criação. Olha. E há uma luz infinita oculta, que a gente precisa entender essa luz, porque ele veio para revelar essa luz. Ó. João 1:1. No princípio era a palavra, o davar. Palavra, no hebraico, é davar. Ela tem um poder criativo. Ó. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus.
Havia um relacionamento tão grande com a palavra, de viver a palavra, de praticar a palavra, que você acaba trazendo as emanações de Deus. Ó, eu tenho aqui um copo. Este copo é um copo, mas tem uma substância aqui dentro, que é água. Mas a água não é o copo. O copo contém a água. Eu posso conter a palavra. E eu tenho centelhas da palavra, fagulhas da palavra. Eu não tenho a plenitude da palavra. Yeshua, ele é a plenitude da palavra. Ele tem a palavra. Ele manifesta a palavra. E as pessoas, olhando para ele, conseguem ver Deus invisível nele. Então, essa palavra da vara que vai criar tudo. E ela cria tudo porque ela recebe uma planta de um engenheiro. E ele vem como um arquiteto trabalhando em cima da planta, trazendo a ideia original da fonte à existência, chamando à existência aquilo que é inexistente. Foi isso que ele fez com a palavra criativa. Por isso que a palavra criativa, quando você tem uma ideia, eles gritam eureka, porque você vai tirar agora do campo da ideia para que esta ideia possa dar à luz. Se o contexto de dar à luz por uma ideia, de trazer a ideia e colocar num papel, e colocar numa planta e executar essa ideia, ela está lá no princípio, em Deus. O princípio era o Deus. O princípio criou Deus os céus e a terra. Mas o que eu quero que você entenda, pelo menos hoje, para associar? A gente não vai ter tempo de ficar aqui, né? Muita leitura. Essa leitura é para ser feita durante a semana. Você tem 7 dias para fazer a tua leitura devocional, que é a Paraxá. E eu já botei aí, já entreguei para o ano inteiro, para você ver o quanto nós lemos pouco a Escritura. E, simultaneamente, vai estar todo mundo lendo a mesma coisa. Além dos outros estudos. Agora, olha só. Aqui diz, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Olha só o que eu quero que você entenda. Deus é Elohim, e em grego, Theos. Ambas podem se referir tanto ao eterno quanto aos deuses. Então, escute. Deuses, principados e semideuses, dependendo do contexto, ou ainda a própria manifestação da plenitude divina, na criação, cada Elohim ou Eloquim, na Escritura, é uma expressão de autoridade. E o versículo prova isso. Como é que prova isso? Olha só. Vamos ver aqui. Ó. Êxodo. Capítulo de número 4. Capítulo de número 4, versículo 16. Ó. Assim como Deus fala aos profetas, tu falarás a teu irmão, e ele será o teu porta-voz diante de todo o povo. Entende? Tem traduções que diz, você será o Deus na vida de Arão, e Arão será a tua boca profética. É óbvio que Moisés aqui não é Deus, mas ele vai representá-lo, porque ele vai portar algo que é de Deus, que é a palavra. Agora ele é um
um portador da palavra, porque a palavra estava com Deus, agora a palavra está com ele. E para Arão, que ele vai compartilhar a palavra, era como se ele fosse Deus, mas ele não é Deus, ele é um Elohim. Ó, e vocês serão para ele como Elohim. Aqui, ó, capítulo 7 de Êxodo, ó. Versículo número 1. Então o Senhor lhe respondeu: Eis que te encherei com o poder de Deus perante a Faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. Né? Então, eles são para Faraó como se eles fossem Deus, mas eles não são. Eles estão portando alguma coisa. Eles são o Elohim. Elohim é todo ser espiritual, toda criatura. Eloá, Deus. Elohim, plural de deuses. E aí a mesma palavra serve para principado, potestades, juízes, governadores, semideuses. Aqui está uma confusão, porque você vai pensar que havia uma pluralidade de deuses. Havia Deus como Criador e tinha uma equipe com ele trabalhando. Mas essa equipe não era Deus. Essa equipe representava Deus. Vai melhorar para que você entenda isso aqui. Ó, em Salmo 82, Salmo 82, versículo 6, olha só. Eu declarei, vós, os juízes, sois como deuses. Todos vós sois filhos do Altíssimo. Então ele está dizendo que todo aquele que é imbuído de autoridade, como juízes, principados, potestades, é como se eles fossem deuses. Eles são o quê? Elohim. Olha aqui, ó, versículo 1. Deus, o supremo juiz, levantou-se na Assembleia Divina, no meio dos poderosos, sobre abre o julgamento. Então há uma diferença do Supremo, de Deus, e dos Elohims. E por que é importante entender isso? Porque João, no capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e no princípio era Deus, e a palavra da vá se fez carne e habitou, que é 1,14, está associado à palavra, à representação dessa palavra e dessa emanação de Deus na terra, diante de todas as criaturas para a restauração. Então, nós atribuímos ali uma divindade. E no decorrer do estudo você vai ver a importância que tem ele e, de modo algum, nós iremos menosprezá-lo, mas entender o papel dele é fundamental para que compreendamos a unicidade de Adonai. E esse estudo distorcido que chegou até nós comprometeu muito a nossa forma de pensar e de enxergar as coisas, irmão. A gente precisa de restaurar. A gente precisa de atechuvá. E uma boa motivo agora é o início da leitura, para a gente voltar para lá, para o Gênesis.
Olha onde a gente está lendo, Gênesis 1:1. Do 1 ao capítulo 6. A primeira leitura. Né? Primeira leitura. Então, e dentro dessa primeira leitura, você tem muitas divisões. Olha, Deus criou a luz separando a escuridão e chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Isso ele fez no primeiro dia. Então, a luz infinita, ela faz separação da luz, das trevas. E depois ele guarda essa luz infinita. E nós precisamos acessar essa luz infinita para trazermos sobre nossas trevas e iluminar outros ao nosso redor. No segundo dia, Deus criou os céus, separando as águas superiores das inferiores. Aqui não diz que ele criou as águas, porque elas já existiam. E não é que não tenha sido criada por ele, porque tudo foi criado por ele, por meio dele, para ele. Só que ela não foi criada neste momento. Ela já existia de um outro momento. No capítulo 3, no terceiro dia, Deus separou a terra seca das águas inferiores e criou os vegetais. Então, aqui ele separa a terra seca das águas inferiores. Ele está falando de água da terra. Separação. No quarto dia, Deus criou o sol e lua e as estrelas. Aí ele faz a cortina, né? Para separar o dia da noite, a luz da escuridão e sinalizar meses e demais eventos. Aqui ele vai dar o ciclo de dia de 24 horas. Mas antes, no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, de quantas horas eram esses dias? Porque aqui não tinha se estabelecido relógio. Mas aqui era Cronos, era Kairos, ou era o tempo da eternidade? Por isso que, do primeiro e segundo dia, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, no versículo 2, há milhões de anos, porque a contagem até do ano não era igual a nossa. E a gente precisa tentar para isso. No quinto dia, Deus criou as aves e os peixes. Aí, no sexto, Deus criou os animais terrestres, os répteis e o homem. No sétimo, Deus, por concluir a sua obra da criação do mundo, descansou e santificou. Deus criou com uma equipe. Essa equipe de seres espirituais, a gente vai ampliar melhor mais lá para frente, isso aqui, são ministros que estão associados à palavra davar criativa. Então, a palavra davar criativa no hebraico é que traz à existência aquilo que é inexistente. Ele cria primeiro a própria palavra, que é o Filho, e do Filho ele diz que ele é o Aleph e o Bet. Ele cria 22 ministros para que o Filho tenha uma equipe de como um arquiteto possa tirar a ideia do papel e trazer à existência. Então, Deus bolou tudo, Deus planejou tudo, Deus organizou tudo e encabeçou o Filho que estava com ele. No princípio era o Verbo estava com ele, e por estar com ele, ele traz a realidade dele à existência. Por isso que diz que tudo foi criado por ele, para ele, e dele, por ele, para ele. Tudo é criado com um único objetivo. E quando nós nos perdemos na questão do Criador e da criatura, do Eloá e do Elohim, do plural, nós fazemos uma confusão.
E quando nós pegamos textos referindo à autoridade de Deus, de Adonai, constituída um homem, olha, Moisés e Faraó, Moisés e Arão, vocês serão diante de Faraó como deuses. Olha, juízes, vocês são como deuses na Assembleia. Porque você tem que portar e representar um Deus invisível. Mas não é que você seja Deus, que eu não sou Deus. E eu tenho algumas centelhas dessa luz infinita, como você também. Mas quem tem a plenitude e veio resgatar a plenitude foi Yeshua. E tem versículos que diz isso, eu espero que a gente consiga chegar lá hoje. Mas deixa eu te mostrar mais. Ó. Eu disse, vós sois Elohim e todos vós filhos do Altíssimo, mas sobre o Eterno está escrito, ouve, ó Israel, Chamá é nosso Elohim, é um. Olha o que ele diz aqui em Deuteronômio 6, 4. Por que ele está orientando isso? Que ele está diferenciando o Criador da criatura. Eu não estou nivelando todos no mesmo patamar. E aqui Adonai faz a diferença. E é onde nós temos nos perdido. Ó. Shema, ouve, ó Israel. E o de Revavier, nosso Senhor, é único Deus. Único. Ele é um. Aí vai entrar, que eu não vou falar isso hoje, a unidade Eshed, né? Erat. Tem algumas palavras em hebraico aí que definem bem isso, como duas palavras muito parecidas podem ser traduzidas como se fosse a mesma coisa, não sendo. Ele é um. E, em momento nenhum, isso vai menosprezar quem ele é e muito menos quem Yeshua é. A gente só está colocando em ordem para que a gente entenda o que Yeshua nos representa para nós. E como muitas das vezes nós temos visto ele de forma errada. Olha aqui, ó. Marcos capítulo 12. Tudo isso parece que não tem nada a ver, mas isso faz parte da primeira leitura. Tá? Marcos capítulo 12. 29. Esclareceu Jesus, Yeshua. O mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, és o único Senhor. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Ó. Ele é único. Ó, o Senhor, nosso Deus, é único. Vamos dar uma olhadinha no versículo 28. Ó. Um dos mestres da lei, ele conhecia, achegou-se e ouviu argumentando. Ao constatar como Jesus lhe houvera respondido,
esplendidamente perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Olha a pegadinha dele. E Jesus diz: o mais importante é este: você ouvir a palavra e entender que Deus é um. Olha a gravidade disso, tá? Aí você vai falar assim: ah, mas tem um momento que ele diz que eu e o Pai somos um. Sim, aí é uma unidade composta. Eu e minha esposa somos um, mas ela é ela e eu sou eu. O teu filho, ele é até ontem era um com você. E ele tem muito de você, dele, nele. Mas ele é ele e você é você. Você entende? Estar em unidade não significa que sejamos um. Embora possamos agir como um, em unidade, com diversidade. Não em unidade com conformidade, porque se todo mundo pensar de forma igual, tem alguém que não está pensando. Mas se chega a uma comunhão e a uma unidade que em acordo anda junto. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não. A gente precisa de acordo. Tá? Então vamos lá, que eu vou só seguir o roteiro para não me complicar. Olha só. Como também está escrito em Isaías 43, versículo de número 5. Ó, não temas, pois, porque eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Aqui ele fala de trazer a todos de vários locais e que todos façam o Hateshuvá, que entendam que ele é um. Ó. Em João, capítulo 4, vai dizer que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. João 4, 24. João 4, 24. Deus é espírito, ou Eloá é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Beleza. Tá bom? Agora, olha só. 1 Timóteo, capítulo 2, olha o que Timóteo está declarando. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Dois segundos, não vou achar, né? 2, 5.
Olha só. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano. Olha só isso aqui. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, que é Yeshua HaMashiach, homem. Então, um homem que tem uma unção, uma capacitação para ser o mediador. Não tem outro. Eu acho que em Timóteo 4,12, eu acho que Timóteo não, acho que Atos 4,12. Deixa eu ver se é Atos 4,12. Ó, e portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo, não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. 11. Este Jesus, ou Yeshua, é a pedra que foi rejeitada por vós, construtores, a qual foi posta como pedra angular. E eu gosto de falar, quando eu vejo construtores, até hoje tem uma classe que são chamados de construtores, que estão por trás das grandes sociedades secretas, mas que seguem construindo. E aqui ele está deixando bem claro que só há um mediador, e que só há um Salvador, e que é um homem, porque ele fez isso como homem. E aqui também diz que só há um mediador através disso. E só há um Deus. Ó, porque há só um Deus. Não são vários. Só há um Deus. Embora um Deus, ó, é plural. Deus termina com S. Mas ele é singular. Porque ele é tudo em todos. Mas os deuses não são deuses. São deuses. São Elohim. Você é um Elohim. Eu sou um Elohim. A natureza é um Elohim. O mar é um Elohim. O sol é um Elohim. Mas não é Deus. Ele possui algo de Deus como criatura. E nós, como filhos adotados, também possuímos mais de Deus. Mas só Yeshua possuiu a plenitude. E nós precisamos buscá-la. Tá? Então, ó, porque não há um só Deus, porque há um só Deus, que é Espírito, e um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua, o Messias, homem. E também a vida eterna é esta. Qual é a vida eterna? Vamos ver. João 17. O que você busca é a vida eterna? Eu também. Então, olha o que ele diz. Uma oração sacerdotal de Yeshua por você e por mim. Ó, olha só. Pegado 1. Tendo dito essas palavras aos seus discípulos, os talmidins, Yeshua levantou seus olhos para o céu e orou. Pai,
Olha como que ele tratava ele. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Assim como me outorgaste autoridade, assim como deu a Moisés, assim como deu a Arão, deu a ele, a autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Está vendo? Ó, assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E a quem? A Jesus Cristo, a Yeshua Hamashia, a quem tu enviaste. Quem é o representante do Deus verdadeiro que recebeu uma unção, uma atribuição, uma autoridade, uma capacitação para representá-lo? Representar como? Com a palavra. Praticava tanto a palavra. Por isso que diz que ele quebrou, ele não quebrou nada, ele viveu, ele não veio revogar, ele veio cumprir a palavra do Pai. Aí vem a teologia da substituição e diz que ele revogou. Querido, ele veio cumprir a palavra do Pai. Aí ele diz, ó, eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. Ele recebeu a missão. Você entende? O Pai deu algo para ele realizar. Ele deu uma planta. E olha, eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que entregaste para realizar. Você já viu que um arquiteto ou um engenheiro, quando termina a obra, diz: olha, eu peguei na planta, mas eu vou entregar a obra. Eu recebi um trabalho para realizar. E agora eu vou te apresentar o que eu realizei. Aqui, ó. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me deste, me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então ele diz: olha, eu tinha uma glória contigo antes do mundo existir. Mas veja bem, eu posso ter algo contigo e não ser você. Você pode ter algo comigo e não ser eu. É claro que sim. O fato de nós termos algo juntos, o mesmo propósito, não significa que nós somos um. O fato de eu ter a mesma natureza não significa que eu sou um. Eu ando em unidade. Ó, eu revelei o teu nome, aqueles que do mundo me deste. O Pai que deu para ele. Eles eram teus. Tu os confiaste a mim. Eles têm te obedecido. Têm obedecido o quê? A tua palavra, que ele veio restaurar. Agora eles entendem que tu que me. Agora eles entendem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que eu vim de ti e que me enviaste. Você consegue entender? Eles entendem, ó, Yeshua veio dele, foi enviado por ele. Ele tem a palavra, ele é representante da palavra. Ele veio para revelar o Deus invisível. Como ele revela o Deus invisível? Porque ele tem a palavra, ele pratica a palavra. E aí, como eu vou agora também revelar esse Deus invisível? Ele me deu a palavra.
E essa palavra, eu praticando a palavra, quanto mais eu pratico a palavra, mais parecido eu fico com Deus invisível, mais eu recebo luz e mais a luz fica forte na minha vida. Por isso que hoje o religioso católico não lê a Bíblia, o religioso evangélico não lê a Bíblia. A gente pega na Bíblia, quando vai na igreja, dia de domingo, segunda a segunda, ninguém lê a Bíblia. Basta ver o tempo que se tem de crente, nunca leu a Bíblia toda, e se leu a Bíblia toda, maravilha, você está de parabéns, mas pelo tempo que você tem de cristão, se você tem 10 anos de cristão, teria que ter lido no mínimo 10 vezes. Mas o que a gente lê é muito pouco, os que leem. Os que leem. Então, portanto, embora Yeshua, homem, não seja o próprio eterno, que é espírito, nele, em Yeshua, se manifesta a plenitude da divindade, quantidade de Elohim, através das emanações de Espírito. Olha aqui, ó. Como é que funciona isso? Olha só. Eu sou um vaso e Deus vai colocar aqui dentro dele a vida dele. Quanto mais eu pratico, quanto mais eu me aproximo, mais isso aqui vai encher. Não é só cálice de iniquidade que enche. Eu posso me encher de fruto do Espírito. Eu posso me encher da palavra. Por que que diz que a mente vazia é a oficina do capiroto? Porque ela está vazia. Então, olha só. Eu preciso de uma medida. Preciso de uma medida. Então, Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 19. Olha só isso aqui. Ó. Portanto, foi do agrado de Adonai, de Deus, que nele habitasse toda a plenitude. 7. Você consegue entender? Que ele conseguiu fazer habitar. O que que habita dentro de você? Ele é um portador da palavra, um praticante, que toda a plenitude da divindade, aí é a plenitude do Pai, está dentro dele. Mas o fato de eu ter água dentro do copo não significa que o copo seja água. Você entende? O fato de eu ser um homem e que me encha das coisas de Deus não me faz Deus. Me faz um representante de Deus. Mas tem gente chamando homens de semideuses, de deuses. E há uma cultura do terceiro milênio ensinando que todos nós somos deuses. E você não é deuses. Mas você precisa buscar o único Deus para que os atributos dele, as emanações dele, para que a vida dele esteja em você. Então, ó, eu vou botar a Zoe aqui, vida de Deus, vida de Deus. Ah, eu tenho uma porção. Eu preciso ter mais. Então, eu preciso me esvaziar. Só que é uma briga. Que briga? À medida que eu não conheço, eu estou em trevas. Por isso que haja luz. Quando eu estou em trevas, a treva é a ausência de luz. Eu sigo um caminho antagônico ao da luz.
E quando a luz chega, as pessoas tendem a fugir para que as suas mazelas, aquilo que está em treva neles, não fique exposto. Você entende? Então, quanto mais você entende aqui, volta para o princípio, faz as correções que eles chamam de tikkun olam, as correções para que você tenha as emanações, para que você possa voltar ao teu estado original, e isso é individual, maior é a responsabilidade e a dedicação que você tem que ter com a escritura. De olhar não para pregar para o outro, mas olhar para praticar. Para praticar. Então, aqui ele diz, tá? Foi do agrado de quem? Do Pai. Trabalhar nele, para que ele pudesse fazer o quê? Ó, aí você vê aqui, ó, olha aqui, ó. Volte um pouquinho, ó. Porque ele é a plenitude. Versículo 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Aquela mesma treva que estava lá agora, ó. E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Tirou de um lugar e levou para o outro. Em que temos a plena redenção do meio do seu sangue. Isto é o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Por que ele é a imagem do Deus invisível? Porque os atributos de um Deus que não se vê manifesta nele que se vê. Eu vejo o caráter dele, a santidade dele, os frutos do Espírito nele. Ele é tão pleno, tão cheio, tão completo, que eu vejo Deus nele. Mas não é que ele seja Deus. É que ele está em unidade com Deus a tal ponto de você não identificar as partes dele e achar que ele é só Deus. Está aqui, ó. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Voltou lá para o início, Gênesis 1. Porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos. Aí ele vai criando. Que ele é o Aleph e o Bet, ele é a palavra criativa, ele é o Davá. Aí ele está criando, ó, tronos, ele criou. Dominações, ele criou. Governo, ele criou. Poderes, ele criou. Tudo foi criado por ele e para ele. Qual o objetivo disso aqui tudo que foi criado? Uma equipe para criar tudo juntamente com ele. Ele tem uma planta, ele tem uma tarefa para cumprir, ele monta uma equipe para fazê-lo. Aí, ó, ele existe antes de tudo. O que há nele, que há, e nele todas as coisas subsistem. Então, ele é o primeiro a ser criado. Ele existe antes de tudo. Agora ele tem a atribuição de criar. Aí ele cria um que representa um protótipo espiritual, que é o Adão. E ele dá o governo ao Adão. Adão vai governar se ele estiver alinhado ao comando deles, porque Adão é responsável para trazer do mundo invisível aquilo que é visível. Por isso que quando ele vem, ele ensina você a orar. Pai nosso que está nos céus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. Você começa a buscar o padrão de lá, não o padrão daqui para lá. As pessoas pegam o padrão daqui e querem levar para lá, e ele manda buscar o padrão de lá para trazer para cá. Está aqui, ó. Aí ele é o cabeça.
Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, a fim de que absolutamente tudo tenha a supremacia, porque foi nele que há tudo isso aqui, que a plenitude. Então você passa a ver ele criando lá no início, como alguém que tinha uma atribuição. E para ele criar, ele tem que ter a sabedoria. E a sabedoria monta aí uma espécie de um concílio. Na multidão dos conselhos, há sabedoria. E ele começa a trabalhar isso aí. Olha só, para você ter uma ideia. Ó, Filipenses, que é aí do ladinho, 2, 6 e 7, ó. 2, 6 e 7. Aqui, ó. Vou pegar o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, está vendo? Ele tem a natureza de Deus. Não reivindicou ser igual a Deus. Yeshua não diz, eu tenho a natureza dele, eu sou Deus. Não. Aí ele diz, ó, mas, pelo contrário, esvaziou-se. Já tinha um nível bom. A si mesmo, assumindo plenamente a forma do servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Então, ele era semelhante ao Pai, abriu mão de ser semelhante ao Pai, se diminuiu, se tornou semelhante ao ser humano, para que o ser humano se torne semelhante a ele e volte a ser semelhante ao Pai. E você só faz isso se fizer isso aqui, ó, tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que se esvazia para se encher. Se você não se esvaziar das trevas que há em você, você não se despir, você nunca vai poder ser preenchido. Porque para entrar, não se põe vinho novo em odres velhos, se trata os odres. Não se põe remendo novo em vestido velho, se rasga, se perde tudo. Tem que restaurar. E aqui está o segredo. Assim, ó, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Está vendo? Ele mesmo não diz que ele é Deus. E quando se pensa que o versículo diz isso, está distorcido, a gente vai chegar lá neles. Porque eles precisavam aprovar a Trindade. Porque a Trindade é egípcia. Tá? Ó, que mesmo sendo semelhante a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e a plenitude da divindade habitando em Yeshua reflete o conceito judaico de unidade, onde todas as forças divinas são unificadas em uma manifestação visível e tangível, como está escrito, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. E também, quem me vê, olha só isso aqui, quem me vê, a mim vê o Pai. Onde ele diz isso? João 14, João 14,
9. Olha só, João 14, 9. Ó, João 14, 9 está escrito assim. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido. Felipe, aquele que vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Pergunto. Yeshua está trabalhando com o discipulado, e os discípulos estão dizendo para ele que eles querem ir direto para o Pai. A gente não quer um discipulador, a gente quer ir direto para o Pai. Mostra-nos o Pai. E ele falou: quem vê a mim, vê o Pai. Por quê, irmãos? Quando a plenitude está em você, as pessoas olhando para você vão ver quem? O Pai. Porque você está em comunhão com o Pai. Você é um com o Pai. Mas o Pai é o Pai e o Filho é o Filho. Tá? Então, aqui, ó. Quando, versículo 3, quando eu me for e vos estiver preparando o lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais também. Aí aqui entra aquela questão de que quando ele vai voltar para governar de Jerusalém. Beleza. Ah, vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho? Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como poderemos conhecer o caminho? Então ele não conhecia nem o caminho, nem o destino. Né? Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que ele diz? Ele diz que ele é o meio de você voltar para o Pai, porque é através da plenitude, através da verdade e através da vida. Aí, ó, se vós de fato tivesse me conhecido, terias conhecido também o meu Pai. E desde agora vos conheceis e o viste. Por que, se nós tivéssemos conhecido, irmão? Porque nós não temos nem conhecido a Yeshua e as suas atribuições como deveria. A gente atribui a ele uma divindade, a gente quer adorá-lo como divindade, e ele não está aí para ser adorado. Ele falou: adorarás somente o Senhor teu Deus, e só ele darás culto. O próprio Jesus menciona: você tem que adorar a um Deus único, não é ele. Mas sem menosprezá-lo, da importância que ele tem de ser o cordeiro, de ser o primogênito, de ser Yeshua. Porque é só por ele que tu vai para o Pai. É importante entendermos isso. Porque enquanto não entendemos isso, a coisa não vai. Olha aí o versículo 9. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco que tu não tens me conhecido. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Né? Aí diz, não, mas ele disse que ele e o Pai somos um. Vamos lá. Vamos lá para a gente resolver isso hoje. João 10, ó. Eita!
Olha só. Está aqui, ó. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Yeshua, nesse sentido, é como um recipiente perfeito para a plenitude da revelação divina, agindo como um intermediário direto, expressa a vontade do Pai no mundo e conecta a humanidade ao Pai, embora ele mesmo não seja o eterno. Eu nunca, nem, e nunca buscou sê-lo, né? Nunca buscou ser. Mas ele, o Pai, ele tem uma unidade, uma comunhão tão grande, que ele diz: eu e o Pai somos um. O que se perdeu lá no primeiro Adão? Ele era um com Adonai. E ele se perdeu porque ele se desconectou. Então aqui ele está dizendo: olha, eu e o Pai somos um. Se você tem um carro que ele perdeu a conexão, perdeu a parte elétrica e a bateria dele arriou, se você pegar um cabo que ligue de um cabo a outro, um cabo de força, ele vai se conectar como um. Mas um carro é um carro, outro carro é outro carro. Mas eles estão conectados e um vai dar força para eles, porque há uma vida ligada pelo cordão aí elétrico. E muitos de nós somos ligados por cordões espirituais, emocionais e até físicos. O fato de termos essas conexões faz com que sejamos um com alguns, que estamos ligados. Mas também não perdemos a nossa individualidade, porque somos singulares. E nós precisamos entender isso aí. João 5:30, aí mesmo, João capítulo 5, versículo 30, diz assim, ó: por mim mesmo nada posso fazer, conforme ouço, assim julgo. E o meu julgamento é justo, porque não busco agradar meus próprios desejos, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Embora ele seja um, ele não viveu para agradar os desejos dele. Ele está conectado e fazendo a vontade do outro, sabe? Porque a vida dele está ligada à vida de Adonai. Isso aqui é ligação, tá? Pura ligação. E 14:10, eu vou fechar. 14:10, aqui, ó. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita, olha isso aqui, ó. O Pai que habita em mim realiza essas obras. O que ele está falando? Que ele é uma habitação do Pai, porque ele está fazendo o quê? Conectado. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um por conexão, sabe? Por isso que diz que, olha, o Senhor já havia se retirado de Saul, a conexão já havia sido interrompida, mas Saul não percebeu que ele já estava desconectado. E nós precisamos ser religados. E para religar é através do caminho, da verdade e da vida. Por isso que nós temos aprendido aí a andar num caminho errado, numa porta larga, num caminho largo. E quando qualquer pessoa vem falar do caminho estreito, da porta estreita, que o caminho não é fácil de seguir, é tido como um maluco, como um herege.
que a maioria quer o caminho mais fácil. Deus era a palavra, a expressão da unidade entre a vontade criativa do Eterno e a manifestação dessa vontade através de Yeshua, onde a palavra é a força que mantém a conexão entre o divino e o mundo criado. Não tem como mudar isso. Por isso que diz que todas as coisas foram criadas para ele. E antes de todas as coisas subsistem por ele. Antes de ser criada, subsiste nele. E quando é criada, foi criada por ele. Ele é a fonte de tudo, ele é infinito. Ele é infinito. Tá? Aí é o que diz Colossenses. Um 16 e 17. Portanto, nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Está lá, desde o início até o fim. Nele estava a vida, literalmente a essência vital que emana de Yeshua, é a palavra que se fez carne. Aí você vai entender João 1,14. João 1,14, olha, a própria palavra dele se materializa. Ó, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Ele é o unigênito do Pai. E agora ele vai se tornar primogênito. Não é? Para fechar, olha só isso aqui. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se você volta para ele, você é uma nova criação. Ele está te recriando para vir no padrão que se perdeu. Entende? Mas, isso eu não lembro esse versículo. Olha aqui, ó. No Salmo de número 36, versículo de número 9, pois em ti está a fonte da vida. Graças à luz somos iluminados. Por isso que diz, a luz veio ao mundo e eles amaram mais as trevas.
Não é isso que diz o versículo? Eu vou indicar: a luz veio ao mundo. João 3, olha. João 3. É essa luz lá infinita. Ela agora vem ao mundo. Porque ele diz que ela é luz. Ó, João 3, versículo de número 19. É, e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente as suas obras são realizadas em Deus. Portanto, versículo 17: Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Que nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Então ele vai ser a pedra da salvação e a pedra da condenação. E por que que o povo não quer vir para a luz? Porque as suas obras das trevas vão ser expostas. Porque quando a luz chega, tudo isso é exposto. E nós precisamos resgatar esta luz. Pode parar por causa do horário de vocês? Por isso que disse Deus: haja luz. Olha como é muito parecido, na verdade, elas estão interligadas. João 1 com Gênesis 1, Berich. Ele está falando lá da criação, de algumas coisas que nós não conseguimos enxergar lá. Está sendo dito aqui. Tá? Que a Adonai te abençoe aí. Eu vou parar aqui, né? Vou parar aqui, ó, e ver o que a Adonai orienta, se a gente volta nisso, se não volta nisso, tá? Deixa eu tirar uma foto e falar para os de casa qual a minha ideia para o culto de hoje. Ver o que vocês acham, os que estão aí, tá bom? Ó. Bom, vou falar. O que está acontecendo? Tem chuva desde ontem no Rio de Janeiro. Tem muito local alagado. A previsão é que ela só vai parar de cair lá para as 19 horas da noite, né? Vai seguir caindo aí, volta e meia dar umas pancadas. E isso vai dificultar a vinda e também vai encarecer o Uber. Então, eu estava pensando em suspender o culto presencial, que eu gosto, deixar vocês descansarem aí nas residências e fazer online aqui, trazer uma palavra para nós. O que é que vocês acham? Ninguém acha nada. A pastora está rindo, que ninguém acha nada. Eu acho melhor, porque a chuva, ontem eu fui levar minha irmã na rodoviária, que ela foi embora ontem, tava muita chuva na pista. E ainda tinha começado, que ela foi. Aí eu saí daqui, era 9h20. Pois é, e não é nem que não queira estar com vocês. A gente, às vezes, pensa em preservar, a gente sabe da dificuldade, sabe do esforço que vocês fazem, né? E a gente acha melhor fazer isso, né? Mas já gostei aí da opinião da Renata, né? Renata tem carro e pegou
trânsito com o próprio carro dela aí, que pega poxa, pancadaria. Então a gente fica sem se ver e faz assim. Mas alguém quer falar? Não? Ninguém? Ritinha tá aí, ó, firme e forte. Dá um abraço na sua mãe, Ritinha. Deixa eu tirar uma foto com você aí, ó. Olha aí, Alex. Vamos também te ver aí, Alex. E demais, eu estou falando com alguns que eu quase não vejo. Milena, olha aí, ó. Como é que tá o bebê? Eugênio, como é que tá o bebê? Alice está bem, só Alice, crescendo. Alice está bem, só crescendo, né? Tá comendo muito, Alice, não? Não, até que estou de boa, estou controlada. É isso aí. E o Levi? Levi tá aqui, tá mamando e dormindo. É, vida boa, hein? E curtindo a chuva. Só no barulhinho, só na frequência do sono. Agora a cachorra deu um latido, acordou ele aqui, deu ruim, que demorou a parar de chorar, mas já se assustou. Ele está chorando porque, na verdade, está reclamando porque foi acordado por a cachorra, entendeu? Foi. A forma Aí que já ele tá tem de crescendo. reclamar, de pedir, tudo é no choro. Daqui a pouco vocês estão identificando o choro. Esse choro quer comer. Esse choro aqui é porque quer banho. Esse aqui é porque E quer colo. ele tem um chorinho que ele faz que eu falo que é a folga do ventilador. Você fica assim. É mesmo? Ai, ai. Vamos trocar esse ventilador, Eugênio. Vamos trocar o Levi não reclamar. Hã? Não, é a voz que ele faz, que eu falo, eu fico dizendo que é a folga no ventilador, por causa da vozinha que ele faz. Ah, é? É É. igualzinho a folga? É. Ai, ai. Ah, não. O problema não é nem o ventilador, é a folga do ventilador, é a voz. É porque ele faz uma vozinha que é parecida com o barulhinho da hélice do ventilador quando tá com folga, né? Aí eu fico zoando ele. Ai, ai. Então, gente amada do meu coração, então fecha hoje, a gente cancela o culto presencial. Bom para vocês? Mas domingo que vem eu quero todo mundo aqui. Tá? No nome do Eterno. Todos os que podem estar presentes, venham todos que querem vida, sede de água viva e querem andar na luz, que procura paz, que tem sede de justiça e quer vencer o mal, como escapar da morte, ter a vida eterna, não está em religião, mas sim no homem, se voltar para Deus, crê em Cristo. Oh, oh. Vocês não conhecem isso, não. Alguém conhece aí? Quem não conhece isso, não. Entendeu? Aposta. Oi, Tinha um versículo aqui que eu queria falar aí para complementar aí o de Gênesis 1. Você manda falou bala aí. aí. É que a Bíblia tipo assim, a informação que o cara que escreveu o Gênesis tem lá no o Salmo 146, ele já complementa. Salmo 146, no 6, o 5 e 6, aí no 6 diz assim, que fala do Deus que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles há, que guarda a felicidade e tal. Aí tá dizendo aqui ele já complementa que ele fez o mar também, entendeu? Uhum. No Salmo 146, ele já diz que ele já fez o céu, a terra e o mar e tudo que neles existe. Maravilha, né? É. Maravilha. Obrigado, Eugênio, aí pela contribuição. É. Irmã Eugênia, a Cris não está por aqui, não, né? Tá, não, que ontem foi aniversário dela, ela deve estar no local que ela congrega, na casa dela espiritual, tendo alguma atividade até mais tarde lá. Então, vamos descansar? Vamos produzir 6 horas, tá bom para o culto ou 7 horas, né? 6 horas, tá bom para o culto ou 7?
6 horas, para a gente não perder o hábito, tá bom? Beijo no coração aí. Bom vê-los. Shalom, a paz.